Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e neste vídeo eu vou falar para você sobre extradição. Extradição, que pode ser ativa, quando é o Brasil que pede a extradição, e extradição passiva, que é quando o Brasil recebe o pedido de extradição. Na verdade, a extradição, ela é uma medida de cooperação internacional para que as pessoas que cometam crimes e, porventura, fujam, fiquem foragidas e sejam impossíveis, em tese, de serem alcançadas pelo país processante, elas possam ser entregues de um país a outro, certo? Serem enviadas de um país a outro para que elas sejam efetivamente punidas, tá bom? Então, a gente vai trabalhar extradição nesta aula, que é a parte 1, e se você vai fazer concurso público, que além de ter que estudar o direito constitucional, extradição lá no artigo 5º, extradição lá no artigo 102, inciso 1, a linha G, também tenha que estudar a Lei 13.445, certo? Que é a lei de imigração, que é a que regulamenta a extradição, você também tem que assistir a parte 2 da aula. Domingo que vem eu vou postar a parte 2, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo já há um tempo, já, olha a data da postagem, você já vai encontrar a parte 2 logo na sequência, tá bom? Antes de eu começar a trabalhar com você, eu quero te perguntar uma coisa. Já se inscreveu no canal? Não? Então te inscreve logo no canal, aproveita, te inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, ok? Então vamos lá trabalhar, eu trouxe um materialzinho para você, porque isso aqui é como se fosse uma aula, tá bom? Então vamos falar de extradição, extradição parte 1 está aqui, né? Trouxe para você o conceito. Vamos falar para vocês de conceito doutrinário, que ele é bem próximo do conceito legal, porque a doutrina adota o conceito da lei. Então, está aqui, olha, a extradição é ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa acusada ou condenada por um ou mais crimes, acusada ou condenada por um ou mais crimes ao país que a reclama. Pode ser solicitada a extradição tanto para fins de instrução processual penal, então, enquanto ela está acusada, aí a gente vai chamar de extradição instrutória, quanto para fins de cumprimento da pena já imposta, e a gente vai chamar de extradição executória, tá bom? A gente trouxe isso para você aqui anotadinho. Vamos lá? Conceito legal, tá? É o mesmo, mas aqui eu vou identificar o artigo da lei, artigo 81, e a lei, tá? Essa lei aqui, ela é conhecida, deixa eu anotar aqui para você, como Lei de Migração, tá? Ela é chamada de Lei de Migração porque ela modernizou o tratamento jurídico dado ao estrangeiro, ao emigrante e ao imigrante, né? Mas no caso aqui, o estrangeiro estando aqui, o imigrante, isso inclui também o refugiado. Então, assim, ela deu uma modernizada. E ela, na verdade, essa lei, ela revogou o chamado antigo Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro era a Lei 6815 de 80, ok? E justamente por ser antiga, né, ela tinha um tratamento bem arcaico em relação à migração, e hoje o mundo mudou, né, de 80, certo? Para cá o mundo mudou e foi necessária uma mudança na legislação também. Então vamos lá, vamos falar do conceito. Extradição é medida de cooperação internacional entre Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Ou seja, ou é um pedido de extradição para instruir o processo, que ainda está em curso, ou é um pedido de extradição já para executar a pena, tá bom? Olha aqui, classificação da extradição quanto ao Estado requerente. Ela pode ser ativa, extradição ativa, quando é o Brasil que pede,
Extradição passiva, quando o Brasil recebe o pedido. Vamos ler aqui. Extradição ativa ocorre quando o Estado brasileiro requer ao Estado estrangeiro a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução processual penal em curso. Então, a extradição ativa, ela pode ser instrutória ou executória. Ok, executória, tá bom? Não tem problema nenhum. Ela pode ser enquanto o processo está rolando, instrução do processo, ou pode ser depois que o processo seja concluído. A mesma coisa que a passiva. A extradição passiva ocorre quando o Estado estrangeiro solicita ao Estado brasileiro a entrega de pessoa que se encontra no território nacional sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução do processo penal em curso. A mesma coisa aqui. Pode ser instrutória ou executória. Ok? Então, essa classificação de ativa e passiva é quanto a quem está pedindo a extradição, ao Estado requerente, certo? E junto dessa classificação quanto ao Estado requerente, há essa outra aqui, que eu já anotei antes para você, mas ela está aqui organizadinha. Olha. Classificação quanto ao momento do pedido de extradição. Quanto ao momento do pedido de extradição, a extradição pode ser instrutória, olha só, solicitada quando o processo penal ainda está em curso, não foi concluído ainda. E a extradição executória, solicitada após condenação penal do extraditando, tá bom? Então, vamos passar. Fundamentação legal. Quais são os fundamentos? Artigo 5º, incisos 51 e 52 e artigo 102, inciso 1, a linha G. Artigo 5º, incisos 51 e 52. 51 e 52. 51 é aquele que diz: nenhum brasileiro nato será extraditado, salvo naturalizado, que comete crime comum antes da naturalização, ou tráfico de drogas entorpecentes ou afins. E o 102, inciso 1, a linha G, é o que diz... artigo 5º, inciso 51, é o do brasileiro nato ou naturalizado, e o 52. Nenhum estrangeiro será extraditado, salvo crime político ou de opinião. Tá? Agora sim, o 102, inciso 1, a linha G. 102, inciso 1, a linha G, fala da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido de extradição feito pelo Estado estrangeiro. Então, é o pedido de extradição passiva, porque na extradição ativa o Supremo não interfere, tá bom? Vamos lá. Ainda na fundamentação legal. Tratados internacionais, se houver. Então, por exemplo, o Brasil tem tratado de extradição com o México, tem tratado de extradição com a Itália, mas não tem tratado de extradição com todo o país. Por isso que eu anotei aqui para você, se houver, caso haja, né? Lei 13.445, de 2017, e seu decreto 9.199, também de 2017, tá? São as normas mais recentes sobre a extradição. Então, quando a gente vai acompanhar o processo de extradição, seja ativa, seja passiva, esses são os fundamentos legais. Lembrando que pode não existir tratado. Se não existir tratado, é direto a Lei 13.445 que vai tratar, ok? Aí, o que eu fiz? Nessa parte 1 da aula, a gente vai fazer a abordagem da extradição, a gente vai fazer a abordagem de quem são os sujeitos competentes, como é que é o processo passo a passo, mas de maneira superficial, tá? E a gente vai fazer a diferença no finalzinho entre repatriação, deportação, expulsão e extradição, para você terminar essa aula sabendo disso. Aí, na parte 2 dessa aula, que eu só posto domingo que vem, eu só vou publicar para você domingo que vem, lá eu vou trabalhar a Lei 13.445. Aí eu vou trabalhar extradição ativa e passiva no detalhe, artigo, ponto a ponto, vai do artigo 81 ao 99, não é muito grande não, tá? Mas aí a gente vai trabalhar ponto a ponto, detalhes, exemplos, Juan Carlos Abadia, Glória Treves, César Batiste, enfim... vamos lembrar aqui o caso do
O caso do trem pagador, o caso de um cineasta francês, enfim, casos da China. A China é campeã, não tem aqui a estatística, não, mas ela tem muito pedido de extradição feito ao Brasil, e o Brasil nega os pedidos de extradição porque a China é um Estado totalitário. A República Popular da China é um Estado totalitário e o Brasil o Supremo não permite a extradição, certo? Para um indivíduo. Como é que ele protege os direitos fundamentais aqui e ele manda para a fogueira alguém que está aqui, né? Então, o Brasil costumeiramente nega, certo? Essa semana agora negou, certo? E a fundamentação sempre é a mesma, mas a China continua pedindo, né? Porque faz parte das relações, e não há tratado de extradição entre Brasil e China, né? Obviamente, a gente sabe o motivo, porque a China é um Estado totalitário e não respeita e não considera os direitos que nós consideramos como fundamentais, ok? Então, a gente vai continuar aqui, já sabemos quais são as fundamentações, há tratado às vezes ou não, e antes de eu passar para o próximo slide, eu vou te pedir uma coisa. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, é facinho, não dá trabalho. Clica o sininho, clica no sininho. Por quê? Porque quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado, você vai ser notificada. E aí você vai sempre acompanhar, certo? Vai ver o vídeo fresquinho. Acabei de colocar o vídeo no YouTube, você já está sabendo, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Olha só, órgãos atuantes na extradição. Quem é que atua na extradição? Ministério das Relações Exteriores faz o contato diplomático com o Estado estrangeiro. Então, na extradição ativa, quando o Brasil pede a extradição, quem se comunica com o Estado estrangeiro é o Ministério das Relações Exteriores, ele é o porta-voz. E quando o Brasil recebe o pedido de extradição passiva, é também o Ministério das Relações Exteriores que vai receber o pedido. Agora, olha aqui, Ministério da Justiça faz a admissibilidade documental e a tramitação administrativa, ok? Através de um departamento específico, tá? Que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça, tá bom? E o Supremo ele vai julgar a extradição passiva, ok? Só a passiva, tá? Só a passiva. Não há entrega de estrangeiro na extradição passiva, né? Não há extradição de estrangeiro sem passar pelo julgamento do Supremo, ok? Só que aí o Supremo pode negar ou autorizar. Se o Supremo negar, não extradita. Se o Supremo autorizar, aí manda para o presidente da República, e aí é o presidente que vai decidir. Ou seja, quem dá a última palavra quando autoriza a extradição não é o presidente. Mas vamos lá, a gente vai chegar nesse momento. Então, o Supremo julga a extradição passiva, vou até colocar aqui, olha, artigo 102, inciso 1, a linha G. Órgão do Poder Judiciário competente processa e julga a ação penal daquele que sofrerá extradição ativa. Aí, isso aqui pode ser qualquer órgão do Poder Judiciário, depende de que crime seja. Vamos imaginar o seguinte, vamos lá. A Karina, eu cometi um crime, matei uma pessoa em... Deixa eu ver onde eu matei uma pessoa, gente. Sei lá. Em Niterói, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E fugi, eu matei a pessoa de tarde, peguei um voo para a França à noite. Então, quando o Brasil descobriu o crime, eu já estava fora do país. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma ação penal, certo? E aí, a ação penal vai acontecer lá na comarca de Niterói, no juízo criminal da comarca de Niterói. E aí, digamos que o homicídio seja doloso. Aí, houve a sentença de pronúncia, para quem conhece o processo penal, né? Houve a sentença de pronúncia, e aí a competência do tribunal do júri, certo? Aí eu fui condenada, tá? Vamos imaginar que eu fui condenada, tá? Vamos imaginar que já houve a condenação. Quem foi o juízo que me processou? Foi o Supremo? Não, foi o juízo comum criminal de Niterói. Ou então vamos imaginar que o pedido de extradição seja feito ainda no curso do processo, e eu já fui extraditada para cá,
e estou presente no momento do júri, ok? Quem é o juízo competente ali? Não é o Supremo. Então, presta atenção aqui na lista de órgãos atuantes na extradição, que o Supremo ele vai existir, ele vai ser indispensável na extradição passiva. Mas na extradição ativa, o órgão do Poder Judiciário pode ser o Supremo? Pode, até pode. Mas depende. Se for, por exemplo, a Karina que matou a Joana, certo? Não tem porquê, não tem competência, não tem, nem a Karina nem a Joana tem prerrogativa de foro, não vai ser o Supremo, ok? Então, processa e julga a ação penal daquele que sofrerá a extradição ativa. Espera aí que eu vou já colocar o caminho bonitinho, aí você vai entender melhor, tá? E o último aqui, o presidente da República decide soberanamente, ato de soberania mesmo, certo? Sobre a extradição passiva, que é a entrega após o deferimento do Supremo. Aqui é o seguinte, na passiva, tá? Na passiva, extradição passiva, tá? STF indeferiu, aí a gente vai ter, não vai ser extraditado, ok? Aí o presidente tem que acatar. Extraditado, ok? O presidente tem que acatar. Agora, se o presidente, se o Supremo deferiu o pedido, o presidente decide se entrega ou não. Então, o Supremo pode deferir a extradição, certo? E tem o caso do César e Batista, eu acho que você está pensando neste caso. Calminha, que eu vou falar dele para você. O Supremo deferiu, certo? Mas o presidente não entregou, certo? Não entregou. Então, ele decide se entrega ou não, tá bom? Então, está aqui os órgãos atuantes. Agora vamos para os procedimentos. Agora sim. Procedimento para a solicitação da extradição passiva, tá? A solicitação passiva é quando o Estado estrangeiro pede para o Brasil, né? Então, eu vou colocar aqui o caminho, olha só. Extradição passiva. Estado solicitante. Ministério das Relações Exteriores. Ministério da Justiça, Supremo, Presidente, da República. Tá aqui bonitinho? Então, o Estado solicitante está lá, que a pessoa cometeu o crime, está processando ou já condenou, ele solicita, ele fala direto com o Ministério das Relações Exteriores, que fala com o Ministério da Justiça, que analisa, faz admissibilidade documental, aí manda para o Supremo julga, tem um processo, relator, Ministério Público, tudinho, defesa, e aí o Supremo, assim, se o Supremo deferir, ele manda para o presidente da República. Se o Supremo indeferir, arquiva, porque o presidente não pode extraditar se o Supremo indeferir, tá? Vamos lá, vamos ver aqui o que eu anotei para você. Procedimento para a solicitação da extradição passiva. O Ministério da Justiça recebe, em regra, pela via diplomática, através do Ministério das Relações Exteriores, o pedido de extradição formulado pelo país requerente. Ok? Então, país requerente, país solicitante, MRE, MJ, Ministério da Justiça. Recebido o pedido, o Ministério da Justiça realiza o juízo de admissibilidade e, após, encaminha para o Supremo Tribunal Federal, ok? A admissibilidade documental, tramitação administrativa, só isso que o MJ faz, que o Ministério da Justiça faz. Aí vai para o terceiro passo, o Supremo recebe o pedido e procede o julgamento, porque ele tem competência prevista no artigo 102, inciso 1, competência originária, a linha G. Aí o Supremo indefere. Se ele indefere, vai para o arquivo.
arquivo. Acabou. Pode ser pedida outra extradição por outro fato, por esse não. E não cabe recurso, tá? Não cabe recurso. Tá bom? Agora, se o Supremo defere, aí, meu amigo, se defere o pedido, vai para o quarto passo. Deferido o pedido de extradição pelo Supremo, o presidente da República irá decidir soberanamente sobre a entrega do extraditando, devendo observar a Constituição, as leis pertinentes, no caso a Lei 13.445, e os tratados vigentes, se houver, ok? Então, assim, o presidente ele decide discricionariamente, mas não é tão, né? Tem um né, discricionário dentro dos limites da Constituição, dos tratados envolvendo, os tratados, se foram aprovados, assinados, ratificados pelo Congresso, eles obedecem à Constituição, está aqui. Então, o Supremo não é obrigado a acatar a decisão do Supremo quando o Supremo defere a extradição. Quando ele indefere, aí o presidente não pode enviar, tá bom? Sendo deferido o pedido de extradição, então vamos lá, foi deferido e o presidente... Isso aqui é quinto passo, certo? Aqui é quinto passo. E o presidente enviou, né? Concedeu a extradição. Aí, olha só. Sendo deferido o pedido de extradição pelo Supremo, o país requerente terá um prazo previsto no tratado, se houver, ou na lei, atualmente a Lei 13.445, para retirar o indivíduo do território nacional. Não cumprindo o prazo pelo país requerente, o extraditando será posto em liberdade pelo governo brasileiro. Bobeou, dançou, tá? E qual é o prazo, Karina? Prazo do tratado. E se não tiver tratado? Prazo da lei. Qual é o prazo da lei? O prazo da lei atual é 60 dias. Ok. Isso para a extradição passiva. Agora vamos para a extradição ativa, tá? Extradição ativa, o que vai acontecer? Tá? Fulano cometeu crime e fugiu para o Uruguai. Ok? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma ação penal no Brasil. Ok? Aí o Poder Judiciário, tá? Vamos lá. Judiciário faz o pedido para o Ministério da Justiça e se o Ministério da Justiça decidir pedir a extradição, vai para o Ministério das Relações Exteriores. Então, o caminho é esse aqui, olha. Judiciário, MJ, MRE. Vamos lá. Primeiro passo, ocorrerá a ação penal no âmbito do órgão competente do Poder Judiciário brasileiro. O pedido pode ser feito pelo Judiciário ainda na fase instrutória. O Ministério da Justiça recebe o pedido do Poder Judiciário junto com a documentação necessária. A Lei 13.445 trata sobre isso também, tá? O Ministério da Justiça, lá no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, do Ministério da Justiça, vai ser o competente aqui, olha. É enorme o nome do departamento, né? O Ministério da Justiça realiza análise da documentação conforme o tratado, se houver, ou a lei, né? Vide lei. Então, olha só. Judiciário, Ministério das Relações Exteriores, Judiciário, Ministério da Justiça, e se for, ok, Ministério das Relações Exteriores, está aqui. Quarto passo, tá? Eu só esqueci de ajeitar esse último aqui também. Quarto passo. Caso positivo, o pedido de extradição é encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores ou à Autoridade Central Estrangeira, a fim de se formalizar o pedido ao país que se encontra foragido da Justiça brasileira. Você percebeu aqui que o Supremo não participa da extradição ativa, não é? Então, vamos lá. A extradição
extradição ativa não depende de autorização do STF. Ok, vamos lá. Importante. A Lei 3.445, ela prevê outras medidas de saída compulsória dos indivíduos do território brasileiro. E eu trouxe para você, certo? As 4 para a gente poder fazer a diferença e a gente não esquecer nunca mais, tá? Repatriação, prevista no artigo 49, ok? Consiste na medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. A repatriação seria justamente o seguinte: o estrangeiro chegou aqui sem documento, chegou aqui sem visto, quando é necessário visto, chegou aqui com visto divergente, ele chegou aqui com contrato de trabalho com visto de turista, por exemplo, então ele vai ser repatriado. Exemplo, ok? O estrangeiro chegou sem documentos ou sem visto, ok? Bateu, voltou. A gente vê muito isso, deixa eu até abrir aqui para você me ver. A gente vê muito isso nos noticiários brasileiros, de brasileiros indo para fora e sendo repatriados. Mas o contrário também existe. Muito estrangeiro chega aqui e bateu aqui, voltou. É repatriado, é devolvido, ok? Eu acho muito interessante isso. Ele nem passeia por aqui, ele vai direto devolvido, né? Ok, por isso que está aqui, olha só, a lei diz devolução, volta, né? Vamos lá. Deportação, previsto no artigo 50, é a medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Aqui já é diferente. Por exemplo, é o estrangeiro que já está aqui, venceu o visto dele e ele não regularizou a sua situação. Aí ele se tornou irregular. Então, ele não chegou no aeroporto, bateu e voltou. Ele já estava aqui. Então, vamos colocar exemplo. Visto vencido. Ok? Simples. E outra coisa, o repatriado e o deportado, eles podem regularizar a sua situação, certo? E voltar logo em seguida. Eles podem, não tem problema nenhum. A situação deles é só uma irregularidade migratória. Agora eu vou trabalhar com você a expulsão. A expulsão, que está no artigo 54 da lei, já vou abrir o slide para você. Ela já é condicionada lá quando o indivíduo comete ato nocivo ao interesse nacional, mas aí a lei estabelece quais são os casos, genocídio, enfim. E esse indivíduo está até legal, pode estar até legal no Brasil, visto ok, mas ele cometeu aquele crime, aquele ato nocivo ao interesse nacional, aí ele vai ser expulso. E a expulsão, que é o envio compulsório, vai ser também combinada com a proibição dele retornar por um determinado período de tempo. Então, diferente da repatriação e da deportação, que é só um problema de regularidade migratória, que ele ajeitando a documentação ele pode vir, o expulso não, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar para você. Ok, deportação já vimos. Vamos aqui para expulsão. Deixa só. Isso, expulsão. Prevista no artigo 54, consiste em medida administrativa de retirada compulsória, vamos então, retirada compulsória de migrante ou visitante de território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por determinado prazo. Então, exemplo, ele ter cometido cometimento de atos nocivos ao interesse nacional, como, por exemplo, genocídio.
tá? E aí ele fica sem poder voltar para o Brasil, não é? Por um tempo, pelo menos. Extradição, aí eu só repito aqui para a gente poder fazer a comparação, previsto no 81, consiste em medida de cooperação internacional entre Estado brasileiro e outro Estado, pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução do processo penal em curso. Só fazendo um comentário, na essência da expulsão, pode ser que, em determinado momento, um ato nocivo ao interesse nacional não seja considerado crime, ok? Deixa eu abrir aqui para você me olhar. Não seja considerado crime. Pode ser um ato que ainda não foi tipificado como crime, mas é nocivo à soberania, é nocivo à nossa questões ambientais, questões políticas, questões de segurança nacional, enfim. Então, a expulsão ela é mais complexa, não é? Então, vamos lá, só para a gente diferenciar. Repatriação, irregularidade migratória, é aquele que é devolvido, chegou, bateu, voltou. Deportação, irregularidade migratória, tá? Já estava aqui, venceu o visto, voltou. Os dois, se regularizarem a situação, podem voltar no mesmo dia. Quando eu digo no mesmo dia, é modo de falar, tá? Expulsão é bem pesado, certo? Expulsão, inclusive, só para a gente lembrar, ato nocivo ao interesse nacional é caso até do brasileiro naturalizado perder a nacionalidade e, na sequência, ser expulso. Se você já estudou perda de nacionalidade, a perda-punição, você sabe disso. Se não, dá uma olhadinha aqui nos vídeos, que eu tenho vídeo falando sobre isso, tá bom? E aí a gente tem a extradição, que é se o cara cometeu um crime, tá bom? Mas ainda comparando. Repatriação, deportação, expulsão e extradição. Essas três aqui são espontâneas. Para o Brasil, pá, repatriar, pá, deportar, pá, expulsar, não precisa ninguém pedir, é o Brasil que está controlando isso, certo? É ele que vai fazer. Agora, a extradição, para o Brasil, pá, extraditar, extradição passiva, alguém tem que pedir. Ele não sai aí, você quer, não. A extradição ela tem que ser provocada. Assim como, para o Brasil conseguir que alguém seja extraditado para cá, pedir a extradição ativa, o país estrangeiro tem que conceder, tá? Ok? Então, a gente fecha a nossa aulinha de extradição, parte 1. E se você tem que estudar a Lei 13.445 de 2017, procura a parte 2 dessa aula. Se você estiver assistindo ainda muito próximo da postagem, não tiver ainda o outro domingo, aguarda que domingo que vem a segunda parte. Se você está assistindo já há mais tempo, dá uma olhadinha aqui na lista dos nossos vídeos, porque tem escrito extradição segunda parte, tá bom? Se você quer conteúdo de direito constitucional interativo, atualizado, para aprender constitucional com facilidade, porque constitucional é fácil, continua aqui comigo. Então, te inscreve no canal, então clica no sininho para ser notificado e até mais.